Sonho todo mundo tem, né? Mas o meu, eu acho que é meio um pouco difícil de realizar, porque pelo que eu ganho não tem como. É ter minha casa própria. Não tinha visto melhor que uma casa. Você é feliz? Está satisfeito com sua vida e trabalho? Muitos não gostam nem de refletir sobre o assunto. Vivem no piloto automático. Mas as estatísticas não mentem. O brasileiro está depressivo. O que está por trás desse fenômeno? Muitos brasileiros têm uma vida horrível. Um emprego que paga mal, mas que exige muito esforço. Você trabalha cada vez mais, porém não sente que está obtendo um bom retorno por isso. Ao ir e voltar desse emprego, você ainda precisa lidar com o péssimo transporte público. Então, mesmo fora do expediente, sua mente ainda não é capaz de relaxar. Some isso às contas que se acumulam e a destruição de esperança de um futuro melhor. É a receita para o colapso mental. Comprar uma casa? Fora de cogitação para centenas de milhões. Vai comprar um carro? Se prepare para pagar um bom seguro para garantir que, caso ele seja roubado, tudo não vá por água abaixo. Não só a qualidade de vida está pior, como parece que não existe escapatória. Mas não estou fazendo isso para te deixar ainda mais desesperançoso. Existe uma saída, e é isso que vamos ver. A doença do século XXI é a depressão. Mundo afora, uma quantidade colossal de pessoas sofrem desse mal. Geralmente, a depressão é mais associada à geração Z. Os jovens, de fato, são muito suscetíveis a ela, perdidos no mundo moderno, em busca de um lugar ao sol e um propósito. Mas engana-se quem pensa que só adolescentes ou jovens adultos sofrem de depressão. Cada vez mais pessoas com 30, 40, 50 anos assumem sofrer de transtorno depressivo e não para nessa idade. Infelizmente, ninguém está imune. Nem eu, nem você. Tudo sobre depressão se torna especialmente verdade no Brasil, o país que mais registra casos dessa doença na América Latina inteira. Pelo menos 300 milhões de pessoas no mundo foram diagnosticadas com depressão, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, um braço da OMS. Inclusive, o Brasil é o país com a maior prevalência desta doença na América Latina, de acordo com o relatório Depressão e Outros Transtornos Mentais da Organização Mundial da Saúde. Dados do último mapeamento sobre a doença, realizado por ela, apontam que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o equivalente a 11,7 milhões de brasileiros. Estamos acima de países como Cuba, Barbados e Paraguai. A nível continental, englobando todas as Américas, o Brasil aparece atrás apenas dos Estados Unidos. Mas ainda não estamos na pior parte. Isso porque um estudo recente do Ministério da Saúde revela que nos próximos anos, até 15,5% da população brasileira pode sofrer de depressão ao menos uma vez ao longo da vida. Uma soma de fatores explica a alta incidência de depressão entre os brasileiros. Existe uma dificuldade absurda no acesso a tratamento de qualidade na rede pública de saúde, somada também a um forte estigma em relação aos transtornos mentais. Mas esses são fatores relacionados ao tratamento. A causa pode ser mais profunda e variar de caso a caso. Mas sabe o que explica muito o quadro depressivo atualmente? Algo muito simples: a falta de dinheiro. Não por coincidência, a OMS aponta que o número de pessoas que sofrem de doenças mentais comuns está aumentando principalmente em países de baixa renda ou em desenvolvimento. Adivinha em que grupo o Brasil se encaixa? Como falei, nesse mesmo estudo, a OMS alertou que a depressão pode atingir pessoas de todas as idades, com o risco de ficar deprimido, aumentando com a pobreza e o desemprego. Você acha que o Brasil contribui para sua população desenvolver problemas assim? Basta imaginar que em nosso país temos muitos desempregados, e a maioria daqueles com empregos precisam lidar com salários baixos, que muitas vezes não são suficientes. Não existe perspectiva de melhora. O Brasil é um país com uma carga tributária alta e com uma remuneração média baixa. Isso faz com que a população tenha que trabalhar muito mais do que outras para conseguir atingir serviços básicos que não são oferecidos com qualidade pelo Estado, o que acaba sobrecarregando a saúde mental dos brasileiros e desencadeando transtornos como depressão e ansiedade. Nosso Estado falido pune a própria população sob todos os aspectos. A chave então é simples: não depender do governo. Isso porque o Brasil te ajuda a ficar doente e não te ajuda a tratar a doença. Trilhões de impostos são pagos todos os anos pela população. E ela recebe em troca o quê? Nada.
Uma pesquisa Datafolha, realizada no último mês de setembro, mostrou que o brasileiro está mais inseguro, com medo do futuro, triste e desanimado. Enquanto 45% da população tem raiva do próprio país, o número sobe para 61% de pessoas desanimadas. Esse é o mesmo número para medo do futuro e tristeza. Mais da metade da população brasileira simplesmente perdeu a esperança num futuro melhor. Além disso, vem crescendo cada vez mais os relatos de burnout, ou seja, as pessoas estão simplesmente esgotadas do próprio trabalho, se sentindo física e psicologicamente incapazes de continuar. O mercado de trabalho é concorrido e estressante, e existe pouco apreço pela saúde mental dos funcionários. Nesse cenário, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com a síndrome de burnout no Brasil. A síndrome de burnout é caracterizada pelo esgotamento físico, emocional e mental causado pelo estresse crônico no trabalho. Ela é classificada como doença ocupacional pela Organização Mundial de Saúde. Um estudo da International Stress Management Association revela que o Brasil ocupa o segundo lugar em número de casos diagnosticados, superado apenas pelo Japão, onde 70% da população é afetada pelo problema. Você se sente esgotado pelo trabalho? Cansados todos estamos, mas o esgotamento é diferente. Nesses casos de burnout, o esgotamento se faz sentir pela completa perda de capacidade em continuar fazendo o seu trabalho rigorosamente, com a qualidade e disposição de antes. Sua força de trabalho é perdida, não por falta de condição física, mas porque sua mente chegou no limite. De acordo com dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Embora a doença tenha impacto significativo no bem-estar dos profissionais, as questões legais relacionadas à síndrome nas empresas ainda carecem de soluções adequadas. Os trabalhadores estão cada vez mais esgotados, mas as empresas não se deram conta disso. Especialistas apontam que a síndrome enfrenta dificuldades para ser reconhecida pela sociedade. Existe um estigma, um preconceito ao redor disso. Se você disser que está esgotado mentalmente do trabalho, pode ouvir palavras desagradáveis, tratando como frescura, mas não é. Especialistas também argumentam que o burnout pode ser resultado do ambiente de trabalho e não só do indivíduo, o que dificulta o reconhecimento direto da síndrome. Assédio moral por lideranças, discriminação entre colegas e metas rígidas e inflexíveis impostas pela cultura empresarial podem desencadear a condição. Enquanto as empresas não criarem espaços de diálogo para abordar o tema e promover a segurança psicológica nas organizações, casos de burnout se tornarão cada vez mais frequentes. O trabalhador cada vez mais está infeliz. No geral, o brasileiro está infeliz. Me responda sinceramente, o quão satisfeito ou feliz você está com sua ocupação? Ele te oferece oportunidades de crescimento? Ou você se sente estagnado, anos e anos fazendo a mesma coisa, com reajustes salariais insignificantes, enquanto a inflação brasileira destrói o seu poder de compra? Esse pode ser o seu caso, mas saiba que você não está sozinho nesse cenário. Milhões de brasileiros estão infelizes com a própria ocupação, sem perspectiva de melhora. O que o futuro nos reserva? A geração de nossos pais trabalhavam e muitas vezes tinham um objetivo simples em mente: comprar um imóvel e um carro. Realisticamente falando, você se vê comprando um imóvel de qualidade no Brasil atual sem ter que gastar uma verdadeira fortuna? Tudo está inflacionado. As comidas, as roupas, os serviços, os carros, os imóveis. Os sonhos estão inflacionados. O Brasil tira até mesmo o seu direito de sonhar com uma vida melhor. A maioria da população brasileira quer comprar um imóvel, mas o cenário não é favorável. Os juros estão nas alturas e as casas estão mais caras, especialmente nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Se você pretende comprar um carro, eu posso imaginar que está cada vez mais cogitando em adquirir um seminovo. Afinal, os 0 km estão custando o olho da cara. Um Renault Kwid ou um Fiat Mobi, carros de entrada, não saem de fábrica por menos de R$70 mil. 36% dos jovens de 18 a 24 anos nem trabalham nem estudam, compondo a chamada geração nem-nem. Uma ida ao mercado é um tormento, porque a cesta básica representa 40% do salário mínimo. Você observa como é um amontoado de notícias ruins? A internet, por vezes, serve de refúgio para a realidade, mas ela pode se tornar o cárcere também. É comum que a gente veja jovens se afogando na realidade alternativa para suprir o próprio vazio existencial. Mas como eu disse no início do vídeo, não são só os jovens. O que mais temos são pessoas adultas e experientes que usam a internet de subterfúgio para a realidade desfavorável. Apostas em cassinos online,
brigas no Twitter sobre políticos de estimação, pornografia, videogames, redes sociais viciantes. As pessoas estão viciando até mesmo em notícias, sendo intoxicadas por informação. Querem saber de tudo ao passo que não têm controle de nada. Tudo isso serve para amenizar as dores do Brasil atual, mas todo remédio pode levar a uma overdose. A realidade virtual que você encontra nas notícias fúteis não vão te salvar. É importante dar um passo atrás e recalcular a trajetória da sua vida. Se você se sente desanimado, triste ou exageradamente estressado, vá a um psicólogo. Seja burnout ou depressão, é importante ser tratado. Tome o tempo necessário para melhorar. Não é frescura. Não é algo simples de ser resolvido. Não deixem que te digam o contrário. Por que a classe média está desaparecendo no Brasil? É o que te explico no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.